Obrigado pela gentil recepção. E aqui estamos mais uma vez, pois hoje de manhã tivemos uma maravilhosa palestra sobre infecções do trato urinário. Este é um verdadeiro desafio. É um desafio diário educar e tratar corretamente todos os pacientes com infecção do trato urinário. Apesar do grande progresso no tratamento de todos os pacientes, sendo o cateterismo intermitente o primeiro deles e os novos medicamentos que tratam bexiga neurogênica, este ainda é um grande problema. Quando você analisa, por exemplo, esta publicação que é bem recente, de 2 anos atrás, da base de dados do Centro de Informação de Saúde e Assistência Social dos Estados Unidos, nos centros de especialidade e pacientes daquele ano, você pode ver que, para todos os pacientes, a infecção do trato urinário ainda é a complicação com o maior número de casos em um ano. Um segundo ponto, não são apenas pacientes com lesão na medula espinhal. É um estudo muito interessante, pois quando você olha para a utilização do Departamento de Emergência nos Estados Unidos e quando temos todos esses dados de todos os pacientes que vão para a unidade de emergência e têm bexiga neurogênica, verificamos que os que têm quadriplegia e paraplegia, sim, têm infecções do trato urinário, mas também os pacientes com esclerose múltipla e doença de Parkinson. E na prática, o grupo mais importante é o da doença de Parkinson. Então, possivelmente, aqui temos maior ciência com relação à lesão da medula espinhal e todos aqueles tratamentos que já utilizamos com nossos pacientes. Sabemos que o cateterismo intermitente é o padrão ouro para esses pacientes. Nós temos que reconsiderar o fato de que para outro grupo de pacientes, como alguns de esclerose múltipla e doença de Parkinson, para outros tipos de pacientes, a infecção urinária também é um problema. E por último, provavelmente um dos mais interessantes. Quando estamos tratando, temos que lutar também para tentar convencer os neurologistas responsáveis por cada paciente, especialmente os pacientes com esclerose múltipla. Eu gostaria de agradecer Jelly Penneker e Bernie Porter por esse slide, pois é provavelmente um dos mais interessantes sobre a população com esclerose múltipla, pacientes com admissão não planejada. Vocês podem ver aqui que infecções do trato urinário estão em primeiro lugar e bem longe de todos os outros sintomas que eles apresentam ao longo do curso da doença. Este desafio não é somente da HSCIC, é também muito importante para os pacientes com esclerose múltipla. E vocês podem notar aqui que catéteres permanentes são um pesadelo para as infecções do trato urinário. Provavelmente a primeira regra é evitar catéteres permanentes para essa amostra de pacientes e que todos os pacientes que vêm do departamento ortopédico para o departamento de reabilitação, a primeira coisa a se fazer é questionar. Você realmente precisa de um catéter permanente? É um problema diário? Nós temos que reavaliar se ainda precisamos do catéter permanente, sim ou não. Geralmente a resposta é não. Claramente existem regras a respeito de infecção de urina. Essas regras são muito simples. É por isso que vocês são tão importantes em termos de instrução, para que o paciente possa entender que todas essas regras são importantes, uma por uma. Se há uma discussão sobre infecção do trato urinário, sempre faça uma examinação clínica completa. Fecalomas, doenças de pele, úlceras de pressão. Todas essas situações podem induzir incontinência, aumento de espasticidade e afins. Portanto, sempre faça o exame clínico completo. Não faça autoprescrição de antibióticos. É um pesadelo. Porque, nesse caso, o risco de aumento de resistência dos germes é muito alto.
Sem antibióticos no caso de urina turva. Por favor, simplesmente pergunte ao paciente o que eles fazem para tratar a urina turva. Nada, exceto aumentar a gestão de fluidos. Se continuar, podemos conversar, mas nada mais. Em caso de febre, ultrassom ou tomografia computadorizada, pois, por exemplo, há uma obstrução urológica que causa febre. E dependendo do nível de complicação, o paciente não terá dor. Portanto, você tem o risco de não realizar o diagnóstico da obstrução urológica. Sendo assim, em caso de febre, você tem que fazer mais do que apenas urocultura. Peça sempre urocultura antes de prescrever antibióticos, mas é sempre um problema de domingo. Todo paciente diz para mim ou para a enfermeira encarregada da instrução: sim, mas é sempre aos domingos que eu tenho infecção urinária. E eu digo: quem liga? Você pega a sua urina, coloque-a na geladeira, e quando você retornar na segunda de manhã ao laboratório, você saberá que sim. Esta é a urina da manhã, porque a única coisa que nós queremos é a cultura dos germes. Nós não nos importamos com a disposição local para ter a sensibilidade apropriada para o antibiótico. Essa é a única coisa que queremos. Então, por favor, não tome nenhum antibiótico sem a urocultura. E ela é possível mesmo aos domingos. E sem urocultura para checagem após os antibióticos, é um pesadelo. Porque é uma história infinita. Você checa 2 dias após a outra aglomeração e o paciente vê o teste e pensa: sim, eu tenho infecção urinária, tenho que ser tratado novamente, meus antibióticos não funcionam. Sim, mas quem liga? Se você não tem nenhum sintoma por causa do tratamento com os antibióticos, e se a prescrição dos antibióticos foi baseada na cultura de urina, você não precisa de nada mais. E não precisa realizar urocultura de bolsas de urina. Isso é muito importante. Por favor, sigam as regras para o cateterismo intermitente. Cada paciente é diferente. Eles terão suas próprias regras, sim, mas isso não significa que não hajam regras. Existem regras que nós podemos adaptar, mas elas existem. Sem hiperdistensão, uma boa diurese e uma frequência alta o suficiente para evitar a possibilidade de aglomeração por muito tempo na bexiga ou hiperdistensão. Portanto, são 5 vezes por dia, com um volume menor que 500, e uma diurese de cerca de 1,5 litro. Você tem que escolher os valores, mas tente mantê-los simples, pois se o paciente for bem instruído, ele saberá muito bem como fazer o diário de micção. Para poder adaptar o volume da diurese, pois em alguma noite ele vai querer ir a uma festa. Então você diz: sim, mas você tem que aprender como seu corpo se comporta com cerveja. E se você quiser aprender, você tem que fazer diários de micção. Trate a constipação. Nós conversamos sobre isso esta manhã. É um tópico muito importante porque é sabido que com um melhor sistema digestivo foi provada a redução em 50% do risco de infecções do trato urinário. Por quê? É uma pergunta muito interessante. Existe uma microbiota no intestino e também existe uma microbiota entre a bexiga. E existe uma discussão entre as células eucarióticas e a microbiota. A microbiota pode ser anti-inflamatória ou pode ser pró-inflamatória, dependendo do tipo de microbiota que você tem. Portanto, um bom controle da constipação e a diminuição no risco de infecção urinária está provavelmente relacionado com estes esquemas de microbiota que são muito complexos, mas evidentemente muito importantes. E provavelmente o último ponto antes de irmos ao caso clínico é o que você tem que fazer no caso de infecções do trato urinário recorrentes. Por favor, não espere até a próxima visita anual. É muito tarde. Nós temos que fazer tratamentos para você.
Se você tem infecções urinárias recorrentes, normalmente significa que existe algum fator de risco que está ressurgindo. Pode ser hiperatividade detrusora neurogênica, falha nos tratamentos, constipação severa ou outras coisas. Mas temos que reanalisar para ter certeza de que estamos em boa forma acerca do controle dos riscos. Isto significa manter um diário de esvaziamento, exames urológicos e urodinâmicos para eliminar todos esses fatores precipitantes. É uma lista pequena. Vocês viram uma lista mais longa esta manhã, mas existem muitas ações a serem adaptadas para seu paciente a fim de reduzir o risco de infecções do trato urinário. Assim, vocês podem observar aqui, é um problema bastante complexo e tem muitas questões que temos que discutir. Na França, no Canadá, na Bélgica e na Suíça, nós temos um grupo de neurourologistas que falam em francês e nós trabalhamos com especialistas em doenças infecciosas e fizemos esta ficha, que é um suporte para a discussão com seus pacientes sobre infecções do trato urinário. Este tipo de papel nós damos em cada visita do paciente, nós o enviamos ao clínico geral e tentamos explicar a todos os cuidadores e à família o que você tem que fazer e o que não fazer quando se trata de infecções urinárias. Então, vocês podem ver aqui que são todas as coisas que nós já conversamos. Portanto, você pode ter um documento na entrada da sala, se quiser usá-lo, ou traduzir para a sua língua. E deste modo, a primeira parte são os aspectos gerais. O que é infecção do trato urinário e o que não é. O fato de que 50% dos germes são multiresistentes a antibióticos, o que fazer e o que não fazer. Não fazer o controle da urocultura, não diminuir a frequência de cateterismo, não utilizar tratamento antibiótico diminuto, não prescrever quinolonas, pois aumenta o risco de resistência dos germes, e também algumas dicas e truques sobre antibióticos, por exemplo, não utilizar fluoroquinolonas, e que a bactéria Pseudonona aeruginosa sempre precisa de antibioterapia. E do outro lado, se você tem infecções urinárias recorrentes, o que fazer pelo menos? Diário de micção, ultrassom, exame urodinâmico e cistoscopia. Não use antibióticos todos os dias, qualquer que seja a quantidade, mesmo em uma dosagem baixa, pois aumenta a resistência dos germes. E existe solução. Aumente a frequência, diurese, prevenção contra a hiperdistensão, tratamento de hiperatividade do detrusor, tratamento de constipação, respeito às boas práticas e o uso de antibióticos pode ser discutido por um especialista. Se você precisar de tratamento, mesmo se não houver nenhum fator de risco, por favor, retorne ao especialista para discutir as alternativas e tratamento preventivo. Então, acho que isso é tudo.